Não sou capaz de compreender. Não sou capaz de compreender Sua vontade, seu poder. Sua vontade e seu poder. Em sua destra sei que está. Em sua destra sei que está Aquele que me salvou. Em seu agir e provisão. em seu agir e provisão. Cristo me deu a salvação. Cristo me deu a salvação. Eu sinto em meu coração. Eu sinto em meu coração Que em Cristo estou salvo. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Nesse trecho, notamos, nesse momento, duas irmãs, Evódia e Sintique, que estão enfrentando algumas diferenças. Em grego, Evódia, Euódia, se pronuncia, pode significar fragrância agradável, e Sintique pode significar com destino. Então podemos imaginar que as duas juntas precisam viver de forma agradável para que possam gozar do mesmo destino. Os nomes simbolicamente se completam e não competem entre si. Diante do problema, Paulo exorta que elas vivam concordemente ou vivam em harmonia no Senhor. Sabendo da desavença entre essas irmãs, Paulo considerou o assunto tão importante que incluiu uma exortação nesta carta. Uma cisânia ou discórdia entre irmãos é um foco de incêndio capaz de inflamar e consumir a congregação inteira. Por isso, se torna necessário tratar o assunto de forma cristã, visando o bem do indivíduo e, sobretudo, do corpo de Cristo, a Igreja, que por questões de discórdia acaba sendo também prejudicado. Paulo usou um verbo grego, parakaleo, que reflete um apelo, rogo, imploro, suplico pela reconciliação que deveria ser feita no Senhor ou segundo as orientações do Senhor. Às vezes nós esquecemos as orientações de Jesus. Então nós precisamos ter o Senhor como guia da reconciliação. Qualquer desacordo tem remédio se lembrarmos que temos o mesmo Senhor, que precisamos seguir a mesma instrução e daremos conta ao mesmo Senhor da maneira que lidamos com as nossas diferenças. Deus nos fez diferentes para que nós possamos nos unir e não competir um com o outro. O Senhor é a base do acordo ideal entre os seres humanos, que vivem em desarmonia. Certamente imitando o exemplo de Cristo e seguindo seus princípios,
Evódia e Sintique podiam pensar harmoniosamente, concordemente no Senhor. Era necessário voltar os pensamentos e os olhos para Jesus. Paulo reconheceu a necessidade de alguém agir como pacificador ou mediador entre os dois lados. Elas precisavam de ajuda, assim como todos nós precisamos de mediadores que sejam fiéis a Deus antes de qualquer coisa, para que não haja partidarismo e sejam conduzidos pelo Espírito de Cristo. Paulo diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, que as ajude. Esse irmão era Epafrodito, mencionado na carta. Havia, evidentemente, em Filipos um obreiro cristão que podia ajudar. Ele tinha como qualificação a fidelidade, ele era fiel, genuíno e sincero, e também companheiro de jugo, ou companheiro na hora do sofrimento, na hora da luta, na hora da batalha. Havia em Filipos alguém que era pacificador e deveria ajudá-las nesse processo de reconciliação. De fato, Epafrodito alcançou as palavras de Jesus, que disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. É importante lembrar que nós fomos chamados para sermos promotores da paz no meio em que vivemos e não disseminadores de contendas. Evódia e Sintique, no passado, haviam trabalhado juntas, unidas. Paulo diz: pois trabalharam, lutaram ao meu lado pela causa do Senhor. E no processo de reconciliação é importante lembrar que há defeitos, mas também há virtudes. E nós precisamos decidir onde vamos focar. O pacificador certamente vai focar nas virtudes. Quando esquecemos o motivo de estarmos juntos na obra do Senhor, podemos entrar em conflito. Mas quando a causa de Cristo é nossa prioridade, as diferenças são suplantadas e com humildade aprendemos a ceder, pedir perdão, nos arrepender. Porém, se o conflito continuar, vale a pena lembrar o passado juntos, o esforço conjunto que já tivemos. Uma das razões para o esforço de reconciliar Evódia e Sintique era justamente a lembrança do esforço delas em união no passado, na obra do Senhor. A cooperação no passado e a união de esforços pela causa do Evangelho incentivaram a esperança da reconciliação. É importante que o mediador, ele não tome partido, mas ele tenha como foco todas as virtudes necessárias de ambos os lados. Houve um tempo em que essas irmãs trabalharam juntas, com Paulo a favor do Evangelho e também ao lado de outros cooperadores, como um irmão chamado Clemente. Outro motivo de grande relevância é a referência aos nomes no livro da vida, o que indicava que eram cidadãs do reino celestial e, como tal, deveriam viver em harmonia. Os nomes
de Evódia, boa fragrância, e Sintique, com destino, estavam escritos no livro também. Mas se elas não obedecessem à exortação, Deus poderia apagar seus nomes, como vemos em Salmo 69, 28. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Isso seria uma tragédia para quem experimentou a graça de Cristo. Evódia e Sintique entraram na história da Igreja de Cristo como pessoas desunidas que necessitavam de uma exortação para se reconciliarem. O caso dessas irmãs é um bom encorajamento para rapidamente resolvermos as diferenças entre irmãos. Se temos, precisamos urgentemente resolver hoje, se ainda desejamos ter nossos nomes continuamente registrados no livro da vida. Não espere o outro vir até você. Tome a iniciativa e libere perdão, independente de quem é o culpado, pois perdoar é libertar o outro e deixá-lo ir para fazer suas próprias escolhas e decisões, mas, sobretudo, é libertar a si mesmo de qualquer sentimento para a manutenção do seu nome no livro da vida. Na cruz, encontramos o incentivo. É de lá que vem o encorajamento para as nossas vidas nas palavras de Jesus. Em qualquer conflito que tivermos, Pai, ele disse, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus deixou as pessoas irem para fazerem o que quiserem, mas ele não permitiu que elas controlassem o seu interior. A maneira de manter nossos nomes escritos no livro da vida é seguindo as orientações de Cristo e não os desejos do nosso coração. Que Deus te abençoe e que nós sejamos boa fragrância como Evódia, para que tenhamos o mesmo destino como Sintique. Que Deus te abençoe e te guarde.